Boa noite, bem-vindo ao programa Reportagem da Semana aqui na Rede Girassol. É sempre um prazer estar aqui deste lado para lhe manter informado. Hoje olhamos para as nossas cidades na esperança de não nos perdermos nelas. O povo não deixa, cria códigos próprios, uma linguagem simbólica que se impõe, que fica, que suplanta tudo o resto. A Emília Pascoal andou por esta imensa Luanda, guiada sobretudo pela sinalética popular. Foi ver como estamos de topónimos, como se chama por ajuda de bombeiros ou da polícia quando não se tem o nome da rua ou o número da casa para indicar. Quem deve batizar ruas, bairros, cidades? Como se processa tudo isso? Bem, vamos ver o que nos traz a reportagem da Emília Pascoal. Luanda, o lugar que cerca de 10 milhões de habitantes escolheram para viver. A capital conta atualmente com 23 municípios. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Williaê, Teolodum. Sou da Bahia. O fluxo populacional, oriundo de zonas de conflito no tempo da Guerra Civil, contribuiu para o crescimento desordenado de bairros suburbanos. Atualmente, não é possível determinar o número exato de ruas e travessas que compõem a capital. O especialista em infraestruturas urbanas, Celestino Lanze, explica que, quando da construção de uma cidade, a identificação do território deve ser o primeiro passo. Luanda, infelizmente, teve o seu processo de crescimento desordenado e com as respectivas divisões e o surgimento dos novos assentamentos urbanos, a questão da toponímia deve ser acautelada para permitir facilitar, identificar localidades, por exemplo, se houver alguma necessidade de intervenção. Deve haver a identificação de um território, ou seja, quando se identifica um território e na eventualidade de se transformar aquele território em uma zona utilizável ou aproveitada, deve-se fazer um planeamento. Como é que aquele determinado espaço vai ser aproveitado? Identifica-se zonas residenciais, zonas comerciais e com algum serviço. Com o crescimento desordenado de Luanda, muitas ruas não estão numeradas. Além da falta de números, outro problema enfrentado é a inexistência de nomes das ruas. Antigamente, quando as cidades surgiam, muitas ruas já tinham nomes. Luanda expandiu-se e algumas localidades não têm endereços fixos, o que tem dificultado alguns serviços sociais. Vamos tratar documento, também temos Rua do Ngolambande, que é a escola como referência, e normalmente nós não trocamos muito a morada, a residência continua sempre a mesma. Normalmente a minha rua praticamente todo mundo já conhece. Por exemplo, da saída da SGT para vir aqui a Boa Fé, ou um dos familiares, por exemplo, só dizer, vou chegar, diz ao motoqueiro, vou ir na rua direita da esquadra, ou na esquadra na rua direita, e ali chegas, vais ver, tem um mini prédio de tijolo, ao lado vais dar conta que tem uma casa de parede com azulejo castanho, está marquisado, aí é minha casa, aí você vai me encontrar e normalmente estou mesmo lá fora ou dentro. Além da dificuldade de acesso a serviços sociais, a escassez de endereços fixos atrapalham na hora de entregar algo em casa. O motoboy Cirilo Cariengue, que trabalha com entregas, avança os desafios enfrentados diariamente. Uma das primeiras dificuldades, às vezes o próprio cliente não sabe como dar a indicação e ainda está a te exigir que você chegue no local a tempo. Outra dificuldade também são os nomes coloniais, os nomes das ruas herdados no tempo da colonização, que até hoje se mantêm. Um exemplo é a Rua Cirilo da Conceição, lá na cidade. Qual jovem da era de 96 para cima, ou mais ou menos, conhece esses nomes portugueses? E são poucos, são os papais
que viveram no tempo da colonização conhecem o nome dessas ruas. Em tempos eu ainda perguntei a um senhor onde é que é a rua Cirilo da Conceição. Ele também estava em dúvida, mas teve que chamar um amigo seu, também de idade avançada, e ficou lá se questionando, não é ali, só assim que conseguimos localizar a rua. A falta de um planeamento urbanístico ou acompanhamento técnico adequado dificulta a circulação de viaturas no interior de alguns bairros. Ana Magalhães diz que atualmente na localidade em que reside não circulam carros. O bairro Margoso não entra carro por causa dos becos, as casas são apertadas, mas conseguimos nos mover normalmente. O bairro Margoso entrava carro, mas por causa da construção mal feita, as ruas foram se apertando. Assistimos em algumas regiões, alguns museques, principalmente sem zona de circulação para uma viatura com uma distância mínima das casas, de pelo menos de 3 metros ou 2,5 metros. Isto não é o recomendado para uma cidade, por exemplo, uma metrópole como Luanda. Bom, o que nós observamos foi devido a circunstâncias que nós tivemos histórico, mas aos poucos temos que ir corrigindo para que a cidade tenha uma imagem mais sustentável e mais agradável. A ação dos bombeiros muitas vezes não é eficiente porque as ruas não estão devidamente nomeadas. Cirilo Cariengue fala da necessidade de renomear as ruas. A importância de realmente de renomear as ruas com pessoas que nós conhecemos e também fazer a divulgação máxima. Estamos na era da globalização e na era das tecnologias. Hoje em dia, se eu puder ir no Google Maps e meter todas as descrições, casa X, rua X, casa número X, eu tenho que conseguir chegar na casa do cliente para evitar tempo. Mas hoje em dia não é possível. Por quê? Porque as casas não estão devidamente numeradas. Essa é uma outra dificuldade que acontece. Não saia daí, voltamos a seguir. Há mais para ver sobre este assunto. Até já. Renovados votos de boa noite. Nesta segunda parte continuaremos a andar por Luanda e pelos nomes que o povo atribuiu aos lugares que habita. Os motivos são tão variados quanto inusitados. Sem demoras, vamos à segunda parte da reportagem. Atualmente, a questão da toponomia da cidade de Luanda é um exercício de cidadania. O roteiro toponômico da cidade de Luanda foi elaborado em 1982 e esteve a cargo do então Ministério da Coordenação Provincial, atualmente Ministério da Administração do Território. De lá para cá, foi criada uma Comissão Provincial de Toponomia para atribuição de nomes aos bairros, ruas, avenidas e praças. Os nomes das ruas e bairros de uma cidade são uma forma de identificação que são usados pelos poderes públicos, empresas e pessoas no geral. Por vezes, perguntamos como surgem os nomes dos principais bairros da cidade capital. A esta pergunta, os nossos entrevistados têm a resposta. Para dizer que o bairro Margoso surgiu numa diversidade de que na altura da colonização não era preciso que em 1961 tivéssemos que correr aqui com os portugueses. Então criou-se uma base militar, mesmo cá neste bairro.
para a invasão dos portugueses na baixa da cidade de Luanga. E posteriormente quem comandava este mesmo milícia de tropas que aqui estiveram foi chamado então comandante Margoso. E devido ao seu nome, aqueles militantes que partiram para esta ofensiva em 1961, muitos deles acabaram por ocupar residências aqui. Por que é que foi posto o nome de Xabá? Porque era um bairro de muitos milianos. Os compradores que vinham do bairro da Maianga, que vinham do bairro Azul, tinham que entrar no nosso mercado para poder fazer compra e eram atacados muitas das vezes e recebiam seus dinheiros. Como na sua maior parte os moradores que aqui viviam eram pessoas vindo do norte de Angola, o seu pronunciamento, os mesmos até ao roubar o dinheiro cafricavam mais as pessoas que vinham no mercado. E tínhamos uma casa também onde vendiam quimbombo, caporoto, bebidas alcoólicas, que era chamado Sonabreu, não é, no Tio Batista. São várias as histórias que levam a que a população atribua nomes não oficiais a bairros localizados nas periferias. Estes nomes surgem muitas vezes da necessidade de identificar o primeiro morador da localidade, como é o caso do bairro Papa Simão, no município de Cacoaco. De acordo com Silva Aspirante e Isabel Francisco, o nome surgiu em 2001. Papa Simão é considerado o fundador do bairro, que realizava tratamentos tradicionais. Esse bairro do Papa Simão partiu, que eu sei, o meu conhecimento, o senhor que vivia aqui, o fundador, foi um dos senhores que tratava os problemas tradicionais. Então é daí que ele partiu com esse nome do Papa Simão. Mas ele também já não se encontra em vivo, passa já há 2 anos que o senhor já é falecido. O nome desse bairro surgiu através do Papa Simão. Nós, quando viemos viver aqui, encontramos uma casa de 1 quarto e sala de bloco, de adobe. Daí ele começou a construir devagar. A casa dele tinha 28 quartos. O nome dele é Papa Simão. E ele morreu há 3 anos para cá. Sim, é mesmo esta casa que está se aparecendo de azul. E estava escrito, ele tinha escrevido lá, Pousada Papa Simão. Então, aqui tinha um triângulo. Tinha um triângulo neste bairro. Então, neste lugar mesmo, lá da minha casa, tinha um triângulo. Esse triângulo também era Pousada Papa Simão. Quem saía das talais para a bananeira e quem saía da bananeira para recolher lixo. Era mesmo aqui no Pousada Papa Simão. É de notar que muitas vezes esses nomes diferem dos nomes oficiais ou da toponomia urbana já existente. A rua registrada oficialmente como 8 de novembro, para muitos é desconhecida, mas se for procurada por Rua da Dona Amália, ganha outro sentido. Esta rua é 8 de novembro, mas se as pessoas chamam de Rua da Dona Amália, porque a pessoa que pertence, que viveu aqui lá no prédio, lá embaixo, a casa dele, depois, logo que chegou, a partir do MPLA, assentada a primeira parte do MPLA, ficou lá na Rua da Dona Amália. Então, é aí que o nome foi mais que Dona Amália. Mas a própria rua é 8 de novembro, que é a rua mais conhecida, o nome mais conhecido, 8 de novembro. Então, se a pessoa foi mais famosa, esse nome da rua ficou embaixo, o nome da pessoa famosa foi mais em cima. A Dona Amália surgiu, na altura tínhamos 15, 13 anos. Então, assim, havia lá uma senhora branca que vendia banana, abacaxi, bruto para as quitandeiras, compram lá e vão revender fora. Então, aquilo era, já muita gente vinha lá, todas as quitandeiras, lá nós vendíamos aqui, às vezes, nos congolenses, e a mulher comprar a banana, o ananás para ir revender nos congolenses. Quando veio as guerras, ela desapareceu, mas o nome continua até hoje. Manuel Domingos acredita que é possível identificar as ruas dos bairros com nomes de pessoas que viveram na localidade, para não permanecerem no esquecimento.
só temos beco. Então é com esses becos mesmo que nós vamos aproveitar de denominar algumas ruas. Exemplo, temos a rua à direita, onde já foi demolida as casas, e que está sem sequer nenhum nome. Só metemos ou conhecida, então, rua à direita. Só chamamos assim rua à direita, rua à direita. Senhor que organizava o carnaval de pioneiro aqui no bairro Margoso. Passou também o Quima. Quima foi o primeiro líder do bairro Margoso que deu abertura no carnaval para o surgimento do grupo carnavalesco do Mambo e do Tio Pipas. Os nomes dos bairros possibilitam a reconstrução de uma história. Um assunto que dá muito no que pensar e que seguramente dará lugar a várias discussões. E assim foi a edição de hoje. Voltaremos na próxima semana com outro tema de grande interesse e sempre com a marca do melhor jornalismo, porque na Girassol o futuro é agora. Boa noite.